minutos. Em 4 minutos aí deve entrar, com certeza está entrando agora a Dulcineia Penelope. Muito obrigado. Boa noite. Está chegando. Muito obrigado aí. Muito obrigado, Roberta, pelo boa noite a todos. E nós vamos iniciar agora a nossa 37ª reunião ordinária do Rotary Clube Rio de Janeiro, Ipanema, do Distrito 4.571. Nesse momento, eu pego o meu sininho e declaro aberta a nossa reunião ordinária. Eu gostaria de dar boa noite a todos os meus amigos rotarianos, dar uma boa noite a todos os convidados, sejam muito bem-vindos. Eu agradeço aqui e faço nominalmente a querida companheira Glenda, do Distrito 4.670, uma extensão de agradecimento a todos os rotarianos, autoridades civis, militares, eclesiásticas presentes na nossa reunião, e também estendo aqui a nossa querida convidada Roberta Reynal, a você, estendo também a todos os convidados dessa noite aqui, o nosso boa noite, sejam bem-vindos. Nós estamos mais uma reunião, mais uma quinta-feira aqui, e eu tenho certeza absoluta que teremos uma quinta-feira bem gostosa, bem agradável, procurando sempre, toda semana, trazer uma palestra que realmente chame a gente por 1 hora e 10, de reflexão, de uma boa história. Hoje vocês vão ouvir uma história maravilhosa, mas a gente tem passado por aqui secretários de Estado, ministros, diplomatas, empresários, empreendedores, que efetivamente nos buscam a atenção, principalmente o Rotary, que é um clube de líderes, e que, de alguma forma, dentro do cenário político nacional, estadual e municipal, a gente pode sair com uma reflexão de uma noite agradável, sendo bem objetiva. Nesse momento, eu informo que todos os microfones eles estão desativados. E por que nós desativamos todos os microfones? Justamente para que todos estejam focados dentro da nossa reunião, assim também como quando a nossa palestrante usar a palavra, o microfone de todos os senhores serão cortados. Em seguida, ao término da reunião dela, as perguntas serão abertas e basta só levantar a mãozinha, que o microfone será aberto e todos que quiserem usar da palavra terão a palavra. Por que a gente faz isso? Porque a gente está em home office, está em casa, às vezes tem um cachorro, tem um Jornal Nacional, tem um Império, tem isso, aquele grito daqui, faz parte. Então, a gente procura manter dentro desse ambiente virtual o maior foco possível. Então, nesse momento, muito obrigado a todos. Eu passo a palavra agora ao meu diretor de protocolo, Luciano Nudanelli, para fazer o protocolo da noite. Por favor, Luciano. Obrigado, presidente Robert. É um prazer, uma satisfação hoje estarmos participando da 37ª reunião ordinária do nosso período. Bem-vinda a palestrante Sônia Reynal. Ela vai nos abrilhantar com uma conversa, uma resenha sobre uma história de superação, o poder interior. Nada mais atual do que esse assunto em termos de superação, a gente que está passando por essa pandemia, não só nós, mas o mundo todo, que precisamos ter histórias de superação. Isso é um desafio a todos nós. Na tribuna virtual, Luciano Lunardelli Salomão, classificação Segurança Nacional Marinha do Brasil, nesse período como diretor de protocolo. Temos a presença do nosso presidente, Robert Barbosa, nossa secretária Eunice Caldas, companheira Glenda, do Distrito 4.670, muito bem-vinda, Glenda, no Rio Grande do Sul. Eu sou paranaense de nascimento, então estamos mais ou menos perto. Hélio Koppermann, também prestigiando a nossa reunião. Carlos Evaristo, o Hélio Koppermann é atualmente do Rotary Clube Rio de Janeiro, Copacabana. Carlos Evaristo, Rotary Clube Rio de Janeiro, Porto Maravilha. Companheira Norma Ferreira, Cláudio da Cunha Vale, Andréa Góes, convidada do Robert Barbosa, Carlos Monjardim, nosso atuante presidente da Associação de Moradores e Amigos de Ipanema, Manuel Capão, companheiro Manuel Capão, Paulo Miller, Patrícia, Roberta Reynal, filha da nossa palestrante, bem-vinda, Roberta, e Dulcineia Penélope, ela é secretária do Rotary Clube São José dos Campos Satélite, coordenadora do Raila Distrital.
Bem-vindo a todos, uma excelente reunião e devolvo a palavra ao nosso presidente Robert Barbosa. Muito obrigado, Luciano, pelo brilhante protocolo de sempre, todas as noites. Muito obrigado pela apresentação de todos. E nesse momento, a gente vai fazer o período das comunicações. Se alguém quiser usar da palavra, fazer um convite do seu distrito ou falar alguma coisa, é só levantar a mãozinha ou então desabilitar o seu microfone, que a palavra está franqueada. Ok? Caso ninguém queira usar da palavra, a gente, de alguma forma, dá continuidade a isso. Luciano Nardelli, com a palavra. Obrigado, Robert. É só para relembrar, nós estamos finalizando nossa campanha do apadrinhamento distrital e até o momento nós estamos com cerca de 15 aparelhos que têm acesso à internet, ou seja, celular, tablet, iPad ou laptop. 15 equipamentos em bom estado de conservação que nós vamos doar para a Escola Municipal Henrique Dodsworth, aqui em Ipanema. Ela tem uma necessidade de cerca de 30 equipamentos. Eu espero até a próxima semana a gente conseguir bater essa meta de 30 equipamentos para atender a escola municipal, as crianças que não têm acesso à internet, não conseguem assistir às aulas porque não têm aparelhos celulares em casa, ou tablet, ou laptop. E a gente sempre procurando aqui, eu dei uma varrida e consegui 2 celulares em bom estado, usados, que estavam aqui em casa, e um laptop que ninguém usava. Então, eu acho que todo mundo, se puder, nós estamos à disposição. Depois eu coloco os endereços de coleta. Muito obrigado, presidente. Ok. Mais alguém quer usar da palavra? Momento não. Ok. Eu só queria fazer um complemento aqui no período das comunicações, dizer que, mais uma vez, nesse período, agradecer a todos os companheiros rotarianos, porque nós já chegamos a mais de 52 toneladas de alimentos entregues nesse período da pandemia de 10 meses. E a última contribuição que a gente deu agora, junto ao nosso querido futuro companheiro Carlos Monjardim, fizemos uma doação de mais 50 cestas básicas para os artesãos da Feira Hip, que é um local no Rio de Janeiro extremamente tradicional, e durante 3, 4 semanas, devido ao fechamento, ao meio lockdown, os mesmos tiveram que parar. E muitos daqueles ali, de alguma forma, eles têm uma grande gama dos artesãos que vem de uma semana para na outra estar podendo chegar junto. Então, mais uma vez, eu queria agradecer aqui aos companheiros do Rotary, que de imediato, quando foi solicitado pelo Monjardim, essa união, então a gente já ajuda o Alemão, Caxias, Guaratiba, mas também focamos no nosso bairro, onde também a gente sabe que existem determinados problemas, apesar de ser Ipanema, o metro quadrado mais caro do mundo, talvez, junto com Nova York, mas a gente sabe que também, dentro da comunidade lá em cima, a gente tem pessoas que, infelizmente, passam algumas necessidades. Então, fica aqui, muito obrigado a todos. Bom, gente, vamos então agora ao momento crucial dessa noite, e eu tenho um prazer enorme de fazer a apresentação da nossa palestrante de hoje. A gente chama até como resenha, que a palestra, cada vez mais a gente tem que se reinventar, renovar, é aquela coisa rotária, bem cercada, bem assim, quadradinha, a gente tem que mudar isso. E a gente tem que mudar para trazer gente nova. Queria também, já antes de apresentar, agradecer aqui a Norma, que está ali com seu marido participando com a gente. Muito obrigado pela sua presença aí. Restabelecimento na saúde, dentro da nossa oração, que tudo dê certo ao casal aí, nesse momento que eu sei que vocês passaram. Então, isso para a gente é muito importante. E hoje eu vou apresentar para vocês uma mulher guerreira, uma mulher empoderada, porque é empresária, e atualmente, agora, dentro dos últimos 20 dias, se tornou uma escritora. Mas ela tem uma história fantástica, que eu a conheci, é uma companheira do Rotary Clube Rio de Janeiro, Dois Irmãos, e eu conheci ela no Projeto Sorriso, que é um projeto que o Rotary de Ipanema faz, com a nossa companheira Camila, na sua clínica, onde ela tem 7, 8 consultórios, e que faz um atendimento a 200, 300 crianças numa tarde de sábado, onde ela faz todo um trabalho, um atendimento dentro dos filhos de porteiros, do pessoal da comunidade que levam a clínica dela. O Rotary entra com o quê?
comprando material odontológico, o material odontológico é o mais caro disso aí, e a Camila consegue 7, 8, 10, 15 cirurgiões dentistas de altíssimo nível para poder doar, né, voluntariamente o seu tempo dentro desse processo do voluntariado que a gente faz. E aí conheci a Sônia, companheira nova, chegando, a gente chegou e bateu um papo, e ela me contou um pouco a história dela. E aí eu digo sempre o seguinte, são histórias que, né, superam, e a gente às vezes não sabe a história de todo mundo, como a gente fez na reunião passada, uma dinâmica, cada um de nós tem uma história. Cada um de nós hoje, com essa pandemia, está passando um problema financeiro, está um problema de relacionamento pessoal, com a família. Por quê? Porque a pandemia fez um estrago na vida de todos nós. Vamos resgatar isso, mas é importante a gente também refletir. Talvez algumas pessoas estão voltando mais para a questão espiritual, independente de religião aqui, seja católico, evangélico, ou umbandista, candomblé, seja palestino ou seja judeu. O bom do Rotary é isso. Nós não temos nenhuma apologia a partido político, não temos nenhuma apologia à questão. Acho que a diversidade é uma coisa que mais cresce. Então, vocês vão escutar uma história agora que eu acredito que vamos nos emocionar pela superação. Porque eu me emocionei tomando um chopp, comendo um galeto. E aí ficou na minha cabeça. E aí, quando eu vi ela lançando o livro, ela vai falar do livro dela, eu falei o seguinte, eu quero comprar um livro, mas eu só compro o livro se você fizer uma dedicatória e uma assinatura para mim, porque eu quero ter para o resto da vida disso aí, e a gente até arrepia. Então, nós vamos ter agora um bate-papo com ela, ela vai falar cerca de 30 minutos, e depois a gente abre para as perguntas, que aí sim é um momento muito gostoso da gente poder curtir a noite, tá bom? Então, agora com vocês, uma história de superação, né? O poder interior, com a nossa querida Sônia Reynolds. Sônia, a palavra é sua. Só abre o microfone, Sônia, seu microfone está fechado. Você pode abrir aí. Soltou? Agora está aberto. A palavra é sua. Bem-vinda. Então, vamos lá. Boa noite a todos. Obrigada pelo carinho com vocês. E agora eu vou dizer da minha história, né? Eu sou Sônia Reynolds, hoje eu estou com 60 anos. A minha vida aconteceu muito diferente há 10 anos. 28 de junho de 2010. Eu era uma empresária. A minha vida, desde 79, eu comecei a trabalhar no Banco Nacional. E ali do Banco Nacional, 10 anos depois, eu fui no outro banco empresarial e fui trabalhar com os meus negócios. E negócios, serviços, eventos, e aquilo, a minha vida cresceu muito nesse período. E naquela época, 2010, naquela loucura, eu trabalhando demais, um dia eu ia uma reunião em Miami, exatamente numa segunda-feira, foi no final de semana normal, gente, eu não vou te contar os detalhes. Simplesmente eu tive a tal da AVC, só que eu não sabia nem o que era aquilo. Ou seja, 14 dias depois, porque eu não estava... Nada estava acontecendo na minha vida. Gente, o que aconteceu naquele momento, depois, eu sou muito ligada por Deus, por o Rei. É uma energia muito boa. E naquele momento, eu não sei, que me puxou alguma coisa e disse assim, olha, Sônia, todos passam, eu acho, mas nesse momento você não vai agora. E Deus mandou. Quando eu voltei naquele momento, para vocês entenderem, eu não falava português, porque a única coisa que tinha eu falava inglês. Ninguém sabia, nem os médicos sabiam se eu ia ficar A, B, ninguém sabe. Nem eu, ninguém sabia. De repente, uma energia, o que está acontecendo? O que está acontecendo na minha vida? E uma energia, e eu dizia, não, eu tenho que fazer. E dizia assim, Sônia, tem que fazer alguma coisa. Faça alguma coisa. Uma empresária, muito bem, com sucesso, e o que acontece na minha vida era loucura. Gente, aí eu comecei a Sônia. Tudo que eu sempre fui ligado com arte. Eu luta, judô, andar, fazer, tudo para fazer algumas coisas, me preparando para alguma coisa durante todo o tempo. E até no teatro, eu comecei a fazer teatro, eu entrei no cinema, eu estava de tudo, aquela loucura, e eu sempre com uma energia muito boa, porque eu sempre vi, oh Deus, Senhor, meu Rei, e a vida inteira que eu estou pedindo uma energia muito grande. Naquele período, eu quero te contar, por causa do livro, claro, a pandemia
de repente, parou tudo. Vamos lá, do teatro, isso, aquelas das coisas, o que está acontecendo? Naquele período, eu falei, peraí, essa é a minha história. Eu tenho que escrever a minha vida. Robert, eu falei com você, com algumas, né? A gente encontra, de repente, eu conto tudo. Nossa, olha aqui uma história diferente e tal. Naquele momento, não era para um, dois, não. Tem que falar com todos. E naquela hora que eu falei, eu vou aprender, eu vou falar. Como é que eu vou falar? Porque eu vou para entender para vocês, ver se vocês conseguem. AVC, o que eu deixei com uma coisa, a coisa ruim, AVC. É uma coisa, tudo que eu falo com você e que eu escuto com vocês, os nomes e tal, eu entro, mas depois, para sair, eu não consigo. Eu tento, mas não consigo falar, que é a afasia. Foi nesse período que eu sempre tinha muitos clientes. Tinha um jornalista maravilhoso, que era um cliente, Paulo Miller, que eu liguei para alguém. Eu liguei para ele, perguntei, Paulo, o que está acontecendo na minha vida? Ele já, todos não sabiam, que já tinha AVC, já tinha muito tempo. E que eu quero contar a minha história. Ele falou, não, vamos fazer isso. Vamos. Gente, eu comecei a marcar uns 6 meses, todas as terças-feiras, às 6 horas da manhã, eu descia para conversar, escrevendo e falando e gravando o tempo inteiro que Paulo Miller. Todos os dias da minha vida. Então, todos os meus detalhes da minha vida. Aí, toda a minha história, como eu nasci, onde eu cresci, o que era minha família, toda a minha história. Então, eu, por exemplo, mais rápido, né? Eu, com 60 anos, eu tenho 2 filhos. A minha filha, Roberta, de 33 anos, que é Roberta, e tinha o Ernesto, que você sabe que mora nos Estados Unidos, já está há 4 anos lá, e agora tem uma neta, que é a Júlia Reynolds. Então, são mais 3 Reynolds que ficam na vida isso. Então, e a minha vida foi... Eu tenho que divulgar a minha vida. E aí, eu criei aqui, nós fizemos esse livro, gente. O histórico que está ali dentro, são palavras. Olha, tem palavras que eu falo, que eu leio para vocês quando eu falo. Ó. Resiliência, vida, fé, espiritualidade, motivação. E é isso que a gente precisa fazer. Precisa. Nós temos que acordar de manhã e dizer assim, obrigada, eu dormi à noite, graças a Deus. Nesse momento, quando a gente abre os olhos, ou fechar e diz, Senhor, essas famílias que estão precisando e aqueles que estão felizes. Então, nesse momento, temos que ajudar. Aqueles que estão chorando, vamos ajudar. O sorrir e também. Então, essa que é a minha vida. E esse livro é o objetivo desse, divulgar. As perguntas. O que você faz, Sônia? Eu ando 7 quilômetros. Agora eu voltei a andar bicicleta. Acredita, gente? Eu não sabia uma bicicleta há quanto tempo. Hoje eu faço, porque eu moro na praia, todo dia para lá para cá. Então, tudo que eu preciso fazer, tudo na minha vida. O mais importante é que vocês conheçam e lê a minha história, porque eu acho que é uma história boa, é uma energia boa. Eu tenho tanta coisa para falar, eu vou falar demais. Eu fico até assim, que vocês me perguntarem alguma coisa, eu gostaria, porque eu tenho que falar tanto, que vocês não vão aguentar. São muitas histórias. Entendeu? Então, vamos aqui nessa resenha, porque eu acho que as pessoas têm muita curiosidade. E agora é o momento das perguntas. É só levantar a mãozinha e a gente vai passar. Mas eu queria fazer a primeira pergunta, então. Eu gostaria. Para a gente bater esse papo. Como é que foi, né? Você, uma empresária de sucesso, com 1000 coisas, com viagens internacionais, de repente, de uma hora para a volta, você tem um AVC. Todo mundo tem um amigo, tem alguém na família, tem um AVC, e você fica, entre aspas, né? A gente sabe, a pessoa paralisa, fica bobada, esquece de tudo. O que passou na sua cabeça? Você deu um relato aí, mas como é que foi essa coisa de repente, você está a 1000, como todos nós aqui, empresários executivos, e do dia para a noite você, entre aspas, poderia ter sido um vegetal. E essa recuperação, como é que passa isso? Como é que você
trabalhou isso dentro de você? Porque a gente tem muitas histórias que, infelizmente, as pessoas não passaram pelo que você passou, que eu sei, e, infelizmente, vieram a óbito, ou então estão com sequelas, como a gente vê lá, né, o Arlindo Cruz, um grande músico, e você conseguiu, quer dizer, talvez ainda com algumas sequelas, mas essas sequelas são imperceptíveis, e você trabalha ela de uma forma muito bacana. Acredito que o teatro ajudou. Eu tenho essa curiosidade de saber um pouquinho disso. Eu acho que eu já sou um bebezinho. Quando eu saí... Aliás, gente, eu nasci no dia 2 de abril de 1961, era uma Páscoa, há 30 minutos. Olha, numa Páscoa que eu cheguei aqui. Nasci naquele momento. Eu tenho uma comunicação muito grande e eu penso o tempo inteiro. Na minha idade, eu era muito simples, uma família muito simples, meus pais. E eu imaginava que eu queria voar, eu voando, eu penso a vida inteira, a minha vida. Quando eu comecei naquela época, gente, em 1979, você trabalhar no Banco Nacional, uma mulher que, de repente, foi subgerente, foi chefe, depois subgerente, gerente, diretora. Isso que acontece, eu cresci muito, porque tudo... Aí era diferente, eu sou uma pessoa diferente, cada uma pessoa que caiu alguma coisinha no chão, assim, eu pegava, guardava. Eu era uma pessoa diferente. E agora, nesse momento, quando eu estou te perguntando sobre ABC, eu tinha uma empresa de eventos, de Espaço Lanier, onde eu fazia... Quando eu vendo ali 5 mil pessoas, 6 mil pessoas, é tranquilo, porque eu estou com 5, 6 eventos, é uma loucura. E naquela hora, uma vez ano, todo mês de junho, eu ia para os Estados Unidos, porque o menino era uma escola international, então a gente ficava um mês fora dos Estados Unidos. Eu tinha uma reunião conhece negócio em Miami. De repente, o que acontece? Eu tenho isso. Você já imaginou os clientes, a Sônia Reynol? Cadê a Sônia Reynol? Ninguém sabia. Cadê a Sônia Reynol? Gente, uma palavra era complicada. Olha, uma palavra, vou dizer para vocês, uma palavra chamada joelho. Essa palavra joelho, eu tinha um menino de 5 anos, como se fosse um neto de amor, que ele me ensinava assim, joelho. Mas naquele momento, a Sônia, joelho. Porque normalmente as pessoas de frente, não consegui, não. Eu quero que o joelho? Se eu vou comer um joelho? Se eu vou pegar um choro? É isso que a minha vida sempre foi assim. Então, eu vou fazer, eu quero fazer, na hora eu tenho que fazer. Então, as pessoas perguntam, o que você vai fazer? A sua idade, por exemplo, você vai em polidense? Mas eu quero. O macaco não sube assim? Eu quero isso também. Então, eu vou aprendendo aquilo ali. Ah, você quer luta? Quero luta de alguma coisa. Todas que as pessoas diziam que mas eu vou, é uma energia. E eu acho que isso é o elemento que eu tenho de energia. Eu sinto, é muito forte, louvor o tempo inteiro, sempre dizendo, vai melhorar, vai acontecer. E outra coisa, você quando sai da sua casa, seu condomínio, ou quando você vai na rua, você passa do lado, andar, e todo mundo assim, ó. Alguém que olha e diz assim, bom dia. Hoje estão com a máscara, você no sorriso, mas continuando, bom dia. As pessoas querem ouvir um bom dia. Isso que é muito importante na minha vida. Sônia, rapidamente assim, você teve que reaprender a pensar, Tudo. A falar, a andar, a caminhar, e foi uma grande energia que você buscou dentro de si para que efetivamente você sai de uma vida louca de empresário executivo, de repente você vira um bebezinho, né? Ou Exatamente. Numa cama até o cabelo, tudo, comer, não sabia o que era, andava devagar, para olhar muito bem. Eu tive que aprender como um bebê. Naquele momento, você não tem nada, você era um bebê. Gente, eu comecei a fazer, por exemplo, eu fazia o Kumon para saber A, E, I, O, U. Muito ligado com fono. Se você pegar um dia, ver umas palavras ali, uma palavra assim, bola. Era um bebê.
voltei tudo. Então, eu cheguei até esse ponto, tem pessoas que nem me conhecem, mas eu parei de nada e eu voltei. E eu quero fazer. E eu quero louvor, eu vou melhorar. Não, se eu voltei, Deus mandou voltar. Deixa eu te fazer uma outra pergunta em cima disso. Deu para reparar que quando você vinha como executiva, tinha todo um trabalho na sociedade, como todos nós temos, e aí você, vamos lá, foi no fundo do poço, teve que reaprender, né? A andar, a comer, a falar, a ser o que você hoje está sendo, a escrever, a conectar as ideias. Me parece que a partir do momento que você foi nesse fundo, que qualquer um de nós amanhã podemos ir, nesse seu reerguimento para a vida, você está se permitindo coisas, está se permitindo ser uma mulher que você não era. Você não fazia... Eu quero fazer o polidense, que se você fosse executivo, se eu for fazer o polidense, vamos chamar disso, vamos chamar... Eu quero pular de paraquedas, eu quero andar disso, né? Eu quero namorar, eu sei lá, eu quero tomar um chopp e sentado sozinho com uma amiga minha numa tarde de quinta-feira, tomar um gin na segunda. Me parece que também fez você refletir numa mudança de vida, claro, que não é na loucura, mas me parece que você se permitiu coisas que você, como uma grande executiva do Espaço Lonier, uma casa famosíssima, passou a se permitir como mulher, acredito como mãe, né? E como uma nova pessoa para a vida. É isso mesmo? Exatamente, exatamente. A Sônia Reynol, antes do AVC, eu trabalhava mais de 24 horas. Era mais de 24 horas, trabalhando. Na hora que eu acho que, nesse momento, que alguém falou assim, para e volta. E eu voltei uma mulher que eu trabalho, continuo trabalhando, é arte, eu tenho que viver bem, isso que eu estou te falando, eu vou pular, eu vou fazer luta, isso foi muito importante para mim. Aquilo não, aquela depressão, não. Essa palavra, todos os médicos avisaram a pessoa tem depressão. Eu não tenho depressão. Não, eu não quero depressão, não quero. Eu mudei. Uma empresária que eu trabalhava mais de 24 horas, que naquele momento, o que você gosta? Faça, e isso que eu faço. Por isso que eu fui muito ligado com arte. Para teatro, como é que eu... Olha, não tem palavras, professoras, palavras. Outra palavra, hein? Vendo. Foram mais de 2 meses. Quando fazia 100 anos de Nelson Rodrigues, e o personagem, eu ia fazer Madame Clécy, tinha que falar a palavra vendo. Essa palavra, vendo. E assim, mais de 2 meses, gente, para você entender o que era. Aí, depois, um verbo. Eu estou falando, o que é isso? Aí eu começando. Mas isso, a forma que eu tenho, assim, tem problema? Tem, mas eu vou conseguir. Isso que eu quero na minha vida, que eu faço o tempo inteiro. Se você tem que trocar uma lâmpada, vou ter... Peraí, como é que eu faço isso? Eu vou lá e vou colocar, vou fazer, e dá errado, e eu faço de novo. E é isso que eu faço. E a minha vida é isso. Isso que eu falo para qualquer pessoa, gente. Alguém gostaria de fazer alguma perguntinha aí para a nossa querida Sônia? Puxar mais alguma coisa? Estou abrindo a palavra aqui, está franqueada. Quem quiser fazer alguma pergunta para você, por favor. Aqui, por favor, a Glenda. Glenda, é só abrir o seu microfone, por favor, e a palavra está franqueada a você. Pode falar. Sônia, eu admirei muito, né, a tua persistência e a tua vontade, mas eu não entendo uma coisa, me esclarece. Tu tinha consciência de que não conseguia fazer as coisas? Porque eu não tenho ideia como é que fica a cabeça de uma pessoa que tem AVC e também quanto tempo tu levaste para voltar a ser ou até uma mulher melhor do que tu eras antes. Claro, eu vou te falar, você vai entender. Naquele momento, você não sabe o que é. Eu não sabia o que estava acontecendo. Eu não sabia entender nada do que estava acontecendo.
Eu não sabia. De repente, parece aquelas brincadeiras de palavrinhas que eu não fazia nada, aprendendo tudo. Eu comecei a lembrando isso que eu digo, que o rei vai me mostrando a entender o que está acontecendo. Por que eu não estou lembrando isso? O que eu estou fazendo? Peraí, mas eu tenho que andar mais, eu tenho que fazer alguma coisa. Uma coisa muito importante que foi na arte, na minha vida, que era o teatro, que me ajudou muito. Para você ter uma ideia, todo um sábado tinha 4 horas de teatro, naquele grupo de todos sabiam, e eu era mais velha, e eles sabiam que eu não entendia. E elas ficaram muitos amigos, todo mundo para ajudar a Sônia. E esses detalhes que eu fui aprendendo, porque, como eu estava falando para a senhora, eu era uma empresária somente trabalhando e ganhar dinheiro o tempo inteiro. E isso é verdade. Só que chega uma hora que você ganhou aquele dinheiro, mas você tem que entender a tua vida. Não é só o dinheiro, é viver bem. Uma forma que você pega uma água diferente, é um sorriso. Ou, você tem eu quero diferente, eu vou fazer. Eu gosto, eu quero isso. Então, é a forma que eu faço assim. Atualmente, se eu já era antes, claro, uma empresária, claro, lógico, fizer negócios, quantos milhões e tal. Não, agora, beleza, se não, não, vamos embora, eu não faço. Isso que é a forma que eu passar para as pessoas com isso. E quanto tempo você levou para ficar, digamos, com toda a consciência de que a cabeça estava boa, de que conseguia fazer tudo o que queria fazer? Eu acho que só meses. Em 4 meses ali é que eu realmente não sabia o que estava acontecendo naquele momento. Por exemplo, se você vai almoçar, comer, eu não sabia o que estava acontecendo na minha vida. Eu não entendi o que estava acontecendo naquele momento. Eu lembro muito da minha filha, sofria muito também. Eu não entendia nada de roupa, eu não conseguia entender nada. Aí, de repente, naquele momento, eu comecei a entender por causa de fono. Uma coisa de família muito importante. Eu fazia fono de segunda a sexta. Então, a minha família é maravilhosa. A minha família foi maravilhosa, não tem palavras. Companheiro, filhos, amigos, família, não tem palavras. Você já pensou fazendo fono de segunda a sexta? Eu fui aprendendo com tudo. Então, eu sou aquela, vou aprendendo. Você tem uma coisa, de repente, eu somente com motorista o tempo inteiro. Um dia eu pensei assim, por que eu só ando com esse motorista? Eu tinha meu carro, Mercedes, estacionamento ali dentro do meu condomínio. Simplesmente ninguém sabe onde eu estava, minha casa é muito grande. Eu não falava em assunto de nada. Simplesmente eu entrei, então ligou. Foi todo mundo, meu Deus, ela está saindo. Eu só saí dali. Aí falei, eu sei dirigir. E é isso que eu fui voltando, é isso a minha vida que eu vou fazendo isso. Outras coisas importantes. Claro que o meu companheiro tem uns negócios. E negócios são negócios. E acontecia muito negócio. Mas a Sônia sempre, falei muito, né? Comunicação, falava, naquele período que eu já estava com a AVC, eu já sabia disso, eu já sabia o problema que eu tinha. Mas, às vezes, não falo com ninguém. Sabe o que eu fazia na vida inteira? Quando eu falando com um grupo, todo mundo estava sorrindo, eu não estava entendendo nada, porque a gente não escuta nada. Quando as pessoas fazem assim, o exemplo é isso, você não está dizendo nada. Aí eu chegava, companheira, e todo mundo... Aí eu fazia igual... Eu dizia assim, não posso falar. E aí, triste, eu fazia o personagem lá. Oi... Entendendo de nada. Não entendia de nada. Foi isso, gente. É isso. É a melhor coisa. Saber que precisa, faço. E sempre tem que dizer sempre. Vou louvar, estou forte, filha do rei. Não tem dúvida. A filha do rei. Tanto. E ele me ajudou. Então, muito. Somos filhos do rei. Somos todos iguais. Agora, a gente não vai pedir papai e mamãe, não é o jeito de pedir com papai? Papai, me dá uma balinha. Ou, me dá uma bala.
ou então bebe bala. É uma forminha que você tem. E filho do rei tem que ser isso. Legal. Obrigada, Sônia. Obrigado, Glenda. Alguém quer mais fazer alguma pergunta? A palavra está franqueada. Só levantar a mãozinha aí. Cláudio Vale. Isso. Carlos. Querida Sônia, foi um prazer imenso te conhecer aquele dia no Projeto Sorriso. Você realmente é uma pessoa incrível, de vida, que exala e de energia de vida pura. Contagia não só você, aos que estão ao seu lado também. Amém. E com isso tem muito a ensinar a muitos de nós. Mas eu, nesse momento, Sônia, queria que você autorizasse, eu gostaria muito, que eu estou vendo a carinha dela tão assim envolvente, eu queria escutar a sua filha, que você falou tanto em família, a importância da família nesse contato. Eu queria escutar um pouco da sua filha, como foi enfrentar isso tudo junto a ti também. Poderia a Roberta falar agora com a gente? Poderia, inclusive, até uma pergunta. Tá aí, a palavra é sua, Roberta Reynal. É só você abrir o microfonezinho aí. Vai estar liberado para você. Abriu, pode falar. Oi, boa noite. Boa noite. Oi, vocês estão me ouvindo bem? Sim, sim. Muito. Alto, claro. Não reparem se por acaso apareceu um grito aqui, mamãe, tá? No fundo. Eu estava silenciada por conta disso. Então, eu tinha até pedido a palavra, né? Eu ia falar assim mais para o final, porque, claro que eu sou suspeita para falar da minha mãe, né? Mas eu sou psicóloga. E eu até contei essa história para o Paulo, né? Que o Paulo ajudou, né? Foi ele que ajudou a escrever o livro. E eu falo para ele assim, que assim que eu estava no início da faculdade, eu escutei a palavra resiliência. Isso há muitos anos atrás. Eu tenho 12 anos de formada. E aí, quando eu escutei essa palavra, né? Que hoje a gente fala, né? Hoje é uma palavra que está na moda, mas a gente não se falava tanto de resiliência há um tempo atrás, né? Dessa maneira. E eu lembro que quando veio a definição de resiliência, né, que é a gente conseguir se transformar independente de qualquer circunstância que você esteja, né, eu falei, gente, isso é minha mãe. Resiliência é minha mãe. Isso ela não tinha tido o aneurisma ainda, né? Não tinha tido o AVC. E aí, depois que ela teve o AVC, diante de toda essa transformação que ela teve de vida, porque até respondendo... Ela falou no fundo, ela veio na hora. Ela não estava hora nenhuma, foi só eu começar a falar que ela veio. Não tem problema, pode ficar à vontade. Então, assim, depois que... Eu até... Deixa eu ver o nome dela, que eu esqueci o nome dela agora aqui. A Glenda, né? Ela perguntou assim, como é que foi o tempo? Foi mais ou menos bem uns 4 meses. E aí, em relação à consciência, se ela tinha consciência do que ela tinha, não. Demorou um tempo. Porque a sensação que ela era assim... Eu vou falar uma coisa aleatória. Então, ela queria me falar, filha, pega uma água para mim. Ela fala, filha, pega o guarda-chuva do cachorro. Eu falava, o que ela está falando? Era assim, era nesse nível. Eu falava, gente, o que ela está falando? Então, eu tinha que ir por eliminação, né? Assim, até eu conseguir entender. E aí, ela não entendia o que ela falava. Ela achava que... Porque na cabeça dela, ela tinha falado, pega um copo d'água para mim. Né? Então, isso gerava um pouco de... Gerava raiva nela, né? Porque ela não conseguia entender. Como que ela não está entendendo o que eu estou falando? Então, assim, até ela ter consciência, que aí foi quando a gente... Por que o apoio da família foi muito importante? Ela fazia fono em casa. Como ela não tinha consciência da gravidade do problema dela, ela se sentia infantilizada, né? Tipo, por que essa fono está aqui me ensinando a falar joelho? Porque na cabeça dela ela falava joelhos, ela não conseguia falar joelho. Quem ensinou ela a falar joelho foi o João Rodrigo, que hoje tem 15 anos. Né? Mas ele falava, calma, Sônia, é joelho. Né? E ela falava uma outra palavra. Então, assim, aí foi quando a gente conseguiu uma outra fono, lá no início da Barra. Então, a gente morava em Vargem Grande, a gente ia para o início da Barra de segunda a sexta para ela poder fazer esse acompanhamento. E lá, ela tinha uma metodologia, né, muito interessante, inclusive de filmar. E eu lembro da minha mãe quando ela se viu naquela câmera, quando ela viu como que ela codificava as palavras, como ela não codificava, no caso, as palavras, né? E ali ela foi se dando conta. Ali ela foi se dando conta realmente da gravidade, do problema e do que ela teria que enfrentar. E como eu falei no início, né, como eu acredito que ela é um grande exemplo de resiliência, quem lê o livro dela vai ver, independente do que aconteceu com ela, isso é da natureza dela, né? E aí, quando ela teve, digamos, essa oportunidade de se reinventar,
Porque ela era realmente assim. Ela era trabalho, trabalho, trabalho. Então, com a mesma intensidade que ela mudou, vamos dizer, viramos assim, virou a chave do trabalho, foi para um olhar mais espiritualizado, um olhar mais família, sabe? Um olhar para si, que era o que faltava muito para ela. Ela fazia muito por todo mundo, pelo trabalho, não só pelo dinheiro, assim, por ganhar dinheiro, mas pelo trabalho, pelo vício do trabalho, digamos assim, né? E quando ela conseguiu virar essa chave, ela se conectou com a essência dela, que ela é uma artista, digamos assim, ela tem essa essência artística, né? Então, a arte fez parte da vida dela o tempo todo, por mais que ela tivesse que ter colocado de lado, né? Ou seja, o palco, mas esse espírito dela artista foi o que fez ela conseguir superar muito, sabe? E esse personagem que ela diz de não estava entendendo nada e estava lá rindo, é verdade, ela fazia assim mesmo. E ela falava, Roberto, o que falaram? Eu não entendi nada. E assim, e ela nunca deixou com que isso abatesse, sabe? Ela sempre pensou, não, eu preciso mudar. É a Cláudia apareceu aqui, né? Então, assim, eu preciso mudar isso, né? E ela nunca deixou com... que muita gente, de repente, ficaria com vergonha, complexado, enfim, que poderia baixar a autoestima, causar uma depressão. Ela nunca deixou com que isso atingisse ela dessa maneira, né? Então, assim, ela é um exemplo e tanto. Não é porque minha mãe, eu sou suspeita de falar, mas ela é. Obrigada. Obrigado, Roberto, pelo depoimento aí. Ok, Cláudio, podemos passar a próxima... Ótimo, obrigado, Roberto. Vamos agora ao Hélio Koppermann. Hélio, a palavra é sua, nosso futuro companheiro. É só você abrir o microfonezinho. Pronto, está aberto, Hélio. Boa noite, estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Sim, Boa noite. Boa noite, Sônia. Parabéns. Obrigada. A sua vida tem um exemplo em 2 sentidos. Primeiro sentido, a fé, a sua fé. A fé, como diz o dito popular, apesar de ser médica, a fé remove montanhas. E a gente tem visto isso em muitos pacientes. Apesar da nossa medicina, o paciente, quando tem fé, é uma ajuda muito grande. A recuperação tem uma participação. A fé tem uma participação muito importante na recuperação. E outro sentido é também em relação ao excesso de trabalho. As pessoas têm o excesso de trabalho e esquecem de fazer uma medicina preventiva. Naturalmente, tinha uma hipertensão, né, que vinha, aquelas tensões no Banco Nacional na época, né? Lembrou de uma palavra que talvez tenha ficado no seu subconsciente através do banco, que é o guarda-chuva, que era o banco. É isso aí. O guarda-chuva do cachorro. Talvez lá no subconsciente estivesse esse guarda-chuva do banco, né? Guardado. E eu faço parte também de outras academias, da Academia Brasileira de Medicina de Reabilitação. E vou ver lá com o presidente para ver se a gente pode ter seu depoimento também lá na academia. Depois eu vou pedir com o presidente a sua direção para a gente combinar uma coisa, para você dar o seu depoimento também lá na nossa academia. Muito obrigada. Esse é um depoimento muito importante e parabéns pela recuperação. Muito obrigado, muito obrigada. Fico muito feliz, gente. É muito importante. Sério, pelas suas palavras, porque você é um dos baluartes da medicina, né? Como gastro, dos maiores gastos que o Brasil tem na América Latina. E é muito bom quando a gente vê um médico também acreditando... Apenas trabalho, agradeço suas palavras, eu estou para agradecer desde o princípio, mas não estava entrando aqui no computador, você estava falando do princípio. A pessoa aproveita agora para agradecer suas palavras ao meu respeito. Muito obrigado. Para a gente que é uma honra, por exemplo, ter médicos da tua qualidade, e vai ser um futuro companheiro do nosso clube, mostrando que a medicina ela não é só a questão comercial ou somente a questão de... o médico hoje atende a gente de uma forma em 5 minutos e você só tem virose ou estresse. Porra, quem não tem virose, quem não tem estresse? Então, quando a gente vê médicos da tua qualidade, do teu quilate, acreditando que, de alguma forma, realmente, independente dos problemas físicos que nós venhamos a ter, pela depressão, pela ansiedade, pela questão financeira que todos nós passamos de alguma forma, é bom saber, né, que realmente dá uma medicina, o seu depoimento. E a gente sempre espera se deparar com médicos quando a gente estiver, em algum momento,
que tem esse lado também espiritual, independente de qualquer que seja a religião do mesmo. Então, muito obrigado, com certeza. Bom, me parece... Alguém tem alguma palavra? Uma palavrinha? Ou não, Hélio? É o que você falou aí, é que eu chamo. Tem muita gente hoje que tem compromisso com a máquina e não com o paciente. Quando na medicina a gente tem que ter compromisso com o paciente, ouvir com atenção, atender e examinar. É isso, um complemento que você falou, muito certo. Tá bom. Obrigado, obrigado. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta para a nossa querida Sônia Reynol? Eu estou com a Cláudia Drummond aqui, que me parece uma pessoa que gostaria de usar... Ela tem que falar. Cláudia. Muito importante, muito. Oi, gente, boa noite. Obrigado pela sua presença. Obrigada a vocês, um prazer enorme estar aqui. Sônia é um presente na vida da gente, né? Assim, foi um presente na minha vida. Eu tenho muitos anos trabalhando com os afásicos e Sônia é realmente uma superação. Assim. Como leigo, o que é afásico? Afásicos? Bom, na verdade, hoje até a recomendação é não falar afásicos, mas dizer pessoas com afasia, né? Pessoas com afasia são as pessoas que sofreram alguma lesão cerebral, então, seja ela um AVC, um traumatismo craniano, um tumor, também pode desencadear isso, até alguns processos neurodegenerativos também, mas aí a pessoa fica com uma alteração da linguagem. Então, não é uma alteração simplesmente da articulação, né, da fala, é uma alteração da linguagem mesmo. Então, as dificuldades de escolher palavras, de formar frases, de compreender. E a Sônia teve um tipo de afasia inicial que é muito difícil, muito difícil ter uma recuperação como a que ela teve, né? Então, assim, tem um fator dela, pessoal, que é insuperável, tem um fator de apoio familiar, tem o fato dela ter começado tão cedo também a reabilitação e com um investimento tão pesado da família nisso, uma disponibilidade. Roberta acompanhou tantas vezes, né? Roberta entrou em terapia e sempre levada para a terapia desde cedo e muito proativa sozinha. Isso foi muito importante, porque a Sônia fazia questão de ter cadernos, pastas, exercícios, e fazia tudo. Ainda tem, né? Eu me lembro quando eu fui nessa casa. Tudo! A gente viu, então a gente tem vídeos da Sônia, assim, impensáveis. Quando a gente vê a Sônia falando agora, era uma dificuldade muito grande de compreender tudo que a gente falava e também de expressar, como a Roberta deu aqueles exemplos, com muitas trocas de palavras, né? Era muito fluente, mas com muitas trocas. E isso era muito difícil do interlocutor compreender, né? Mas a Sônia sempre insistindo e se superando, e ela fez realmente terapia todo dia, né? E funcionou muito bem para ela. E tempos depois, ela sempre procurando, com cada coisa que ficava um pouquinho, mas eu não sei muito bem a preposição, não sei se coloco mais ou mas, eu não sei se isso se é de, se é em, se é na, e querendo trabalhar o detalhe até acertar tudo, até poder ler, escrever, me mandando mensagens por WhatsApp para ver se estava boa a mensagem. Estava escrito direito, já anos mais tarde. E, assim, realmente é uma pessoa que é um presente na vida da gente, terapeuta, assim, trabalhar com a Sônia. É inacreditável. Acho que ela é realmente uma referência para a gente no Rio de Janeiro, né? E eu estava falando para ela como uma personalidade nessa área, né? De reabilitação, que pode fazer muito. Conhecem o que é afasia. Todo mundo conhece o que é AVC, né? Porque tem muito... É muito divulgado isso, mas as pessoas não conhecem o que é afasia, e quando a pessoa... Uma certa sutileza ainda é o mais difícil, porque eu tenho um estranhamento, assim, por que essa pessoa falou essa frase errada, ou uma palavra errada ali? E dá um constrangimento também para a pessoa, mas isso a Sônia não tem, né, constrangimento. Ela tem uma autoestima espetacular, que ensina a gente todo dia. Cara de pau maravilhosa. Isso. Fazia assim mesmo. Eu já sabia, ó. Fazia assim, ó. Legal.
Obrigado, Cláudia, pela sua... Segue em frente. Foi realmente um presente na minha vida ter a Sônia, que hoje é minha amiga, a gente se encontra para tomar café na praia, e aí, assim, então é um presente, realmente. Obrigado. Vamos agora a mais uma pergunta, companheira Norma Ferreira. É só abrir o teu microfonezinho aí, tudo bom? Oi, boa noite a todos. Sônia, obrigada por compartilhar a sua história. Eu acho que, com certeza, né, foi um grande desafio, mas acho que todo mundo está passando por um grande desafio agora, né, e que já está, às vezes eu acho tão difícil sem ter todas as questões que você teve, e aí dá força para a gente continuar a ver o quanto os nossos problemas são pequenos. Eu também tenho uma empresa de eventos, então, de um ano para cá, toda a agitação, toda a vida mudou, né? E também a Roberta, ouvi a Roberta e eu acho que mais emocionada com a Roberta, porque a gente que está passando pelo problema talvez não tenha, assim... Peraí, gente, eu vou falar. É isso aí. É isso aí, olha só. Faça esse sorriso agora, nesse momento. Olha, diga assim, que coisa boa. Isso aí. É difícil para a gente, mas a gente que às vezes está com problema não consegue ver o tamanho. Então, as pessoas da nossa família, eu acho que vê a coisa muito maior, porque todo mundo tem as suas vidas, todo mundo tem seus compromissos, filhos, tarefas, e ter paciência para estar ali do lado, né? Para falar, para repetir, para ter carinho, entender que é hora, sim, de estar ali, de servir e deixar a própria vida, que também todo mundo tem uma vida agitada hoje, principalmente quem tem filho, né? Os filhos têm mais evento social que a gente, que é adulto, então, parabéns, foi muito gostoso. Desculpa, eu estou um pouco sensível mesmo. Não, obrigada, olha só, o importante é isso aí. Todos os problemas, vamos sorrir. Se quer fazer um personagem, você vai fazer assim, malzinho, ó. Você vai sorrir na hora. E depois, que não vou esquecer, nós somos filhos do rei. Ó, é isso aqui. É a filha, não, nós somos filhos do rei. Então é isso aí. Lá. E vamos lá. Sorria e vai. Vamos embora. Sim, acho que é uma emoção mais de alegria, né? Por entender e começar a entender o que é resiliência, e é mais uma emoção de alegria mesmo, de desabafo e felicidade por estar num grupo que está sempre trazendo, está sempre fazendo a gente se sentir acolhido, junto, enfim. Não vou parar de falar hoje. Eu sou o marido da Norma. Semana passada eu... Como é que é o seu nome? Oi? Como é que é o seu nome? Donato Ferreira. Valeu, Donato. Semana passada, eu do lado dela, eu pedi, Norma, eu queria participar. Ela me convidou porque eu gostei muito dos debates. E como a sua filha colocou, a Roberta, né? Resiliência é a palavra da moda, mas eu não digo palavra da moda, porque antes de resiliência, antes dessa pandemia, a gente praticava uma palavra aqui que era virtude. As pessoas não sabiam o que significa virtude na sua essência, então a gente trabalhava a palavra virtude, porque virtude é de um significado muito poderoso. E agora com a pandemia, a Norma, que tinha uma empresa de eventos, assim, que ela estava assim, de vento em popa, sabe, decolando, uma coisa fenomenal, até porque está na essência dela, e isso trouxe assim, uma coisa pesada, assim, como se fosse uma âncora. Então a gente teve que se unir, e o nosso trabalho aqui em família foi colocar para ela, como a Roberta falou, resiliência. Resiliência é a palavra desse momento, porque é a palavra que nós precisamos. E, além de resiliência, é o que o Dr. Hélio colocou, que é fé, sabe? A gente trabalha com fé, com resiliência, com virtude, e nós vamos superar isso tudo. Eu até acrescentar que, no início dessa pandemia, eu sou advogado, eu tenho um escritório de advocacia com diversos advogados. Estava terminando um mestrado, já no meio de um doutorado, quando veio a pandemia, aquela agitação, aquela loucura, e eu, conhecedor de alguns princípios, caí dentro de todos os decretos, etc. e tal, e falei assim, nossa, eu vou aproveitar esse momento, e comecei a trabalhar 24 horas. E
num certo dia, eu também pensei que eu estava tendo um AVC. Por quê? Eu cheguei em casa, mesmo com o lockdown, eu fui num cliente que tinha um debate, uma coisa e outra. Chegando lá, eles perguntaram se eu queria fazer o teste da Covid também, aproveitar. Quando tirou minha pressão, estava 16/14. E falaram, olha, eu não vou te levar no hospital por causa da Covid, mas vai para casa e vai no médico. Cheguei em casa, conversei com ela, estavam meus filhos, marquei o médico para as 4 horas, mas quando foi dando meio-dia, assim, eu comecei a sentir palpitações, etc. O meu filho, que é biomédico, tirou minha pressão, estava mais alta, e eu falei assim, eu estou sentindo palpitação, meu filho, você está tendo um AVC, e de fato eu comecei a sentir todos os sintomas. O braço esquerdo, formigando, etc. e tal, e eu só pensava na minha cabeça, só vinha assim, eu não quero ficar torto e não quero conseguir não falar. Era a única coisa que vinha na minha cabeça. Falei, me leva para o hospital, me leva para o hospital. Cheguei no hospital, eu não estava tendo um AVC, eu estava tendo uma crise de ansiedade e só baixou quando me deram o Rivotril, que foi a primeira experiência que eu tive com o Rivotril, e que é um remédio maravilhoso. Mas, em conclusão, eu, a partir daquele dia, eu tive que ir no psiquiatra fazendo tratamento, e aquilo que eu via com olhos assim de que vou ganhar dinheiro me fez com que eu ficasse 2 meses assim parado me tratando, sabe? E ao mesmo tempo sem ganhar dinheiro e sem poder ajudar a minha família e a gente a sair e superar isso tudo. Mas graças a Deus, com uma equipe brilhante que eu tenho, eles assim assumiram tudo e a gente conseguiu. E com muita resiliência, nós dois juntos e a Norma, a gente está conseguindo superar. E essas palavras, igual da Sônia, assim, que vem num momento que cada vez mais ajuda. Eu acredito que a Norma ficou muito emocionada, porque você agora está mostrando para ela que a gente pode sim, sabe? Abrir um sorriso e falar, vamos vencer, tá? E obrigado aí pela possibilidade de participar e por ouvir e por me permitir participar hoje desse grupo. Obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Norma e Donato, muito bacana. Bom, gente, estamos chegando ao final e não temos mais perguntas, mas eu gostaria apenas de ouvir um último depoimento do Paulo Miller, que foi quem escreveu esse livro, e seria interessante a gente escutar ele aqui um pouquinho de como é que foi essa sua experiência como jornalista, né? E ter uma experiência dessa. A gente acaba de também ver um companheiro nosso, que já chamo de companheiro, porque se é o cônjuge da minha companheira, o companheiro Donato, e que todos nós, de alguma forma, estamos passando. Não há hoje ninguém na família, ou numa vizinhança, ou no escritório, que não esteja com um problema sério de ansiedade, não esteja com um problema de depressão, que já se tornou uma questão de saúde pública, né? E é uma coisa que vem assolando os lares devido a questões econômicas, as questões, enfim, empresariais, a quebra de algumas empresas, e não há quem não tenha, por exemplo, hoje, nesta pequena sala aqui, e no YouTube também, alguém que não veio a óbito, ou um familiar, ou um amigo, ou um vizinho, ou um amigo do amigo, devido à Covid-19. Então, eu queria o Paulo Miller, por favor, para a gente finalizar isso aqui, um papo seu como jornalista e como é que foi esse trabalho, que também deve ser interessante para você. Paulo, por favor. Robert, boa noite. Boa noite a todos dessa sala. Obrigado pelo convite. Bem, é um prazer ter essa oportunidade de escrever essa biografia, essa história maravilhosa de resiliência, de superação, de fé, de vida. Foi, para mim, como se fosse mergulhar em águas poucas vezes navegadas e recolher, né, no fundo do oceano alguns fragmentos que pudesse trazer para você. A Sônia é uma mulher que reúne, sabe, as condições necessárias para influenciar o Brasil através desse livro. É o primeiro livro dela e foi um prazer e também um dever moral, tá, de poder trazer para todos vocês o que ela passou. Eu não posso falar muito do livro porque eu já li o livro 15 vezes. É um livro muito fácil de ler. Apesar dele ter 37 capítulos, o livro tem 176 páginas, mas quem gosta de ler é uma leitura bem suave.
Você vai começar a ler e você vai navegar e vai conhecer o porquê a filha do rei. Essa relação que a Sônia tem com o espiritual, não com a religião, mas com um Deus sofrimento, superou tudo isso, né? Tudo isso acabar, abrace, beije, grite, comemore. Declare uma poesia de amor para quem você ama. Mas enquanto isso não porque a gente não tem um controle. E esse é o grande problema da nossa vida, né? Que a gente passa a vida tentando controlar tudo. E quando a gente entende que a gente não tem controle, a gente precisa viver no agora. Isso. Obrigado pelo carinho de todos vocês. Eu, nesse momento agora, vou pedir ao Antônio que das suas ações finais e a gente em seguir. Não tem palavras, gente. Muito obrigada. Obrigada pelo carinho, para conhecer. Eu não tenho palavras, é muito bom, agradeço muito.
que abençoe para a gente, que tudo está melhorando, e vai passar, e a gente vai sorrir, e eu quero abraçar muito com todo mundo. Eu quero que passe rápido, a gente vai abraçar com carinho. Ó, 1000 beijos. Tchau. Obrigado pelo seu carinho. Bom, antes de encerrar, eu queria passar a palavra ao meu diretor de protocolo, chamado Luciano Lunardelli, só para fazer aqui o protocolo da noite, e em seguida nós vamos encerrar a nossa reunião. Por favor, Luciano. Tá. Obrigado, presidente Robert. Acho que foi muito interessante o seu depoimento, Sônia. E nós tivemos outros depoimentos tão interessantes, como se fossem lições de vida. Aproveito a oportunidade, Donato, você que está participando pela primeira vez, venha outras vezes, venha prestigiar nossas reuniões, siga a norma aí e venha com a gente. Muito obrigado, Sônia, então, pela sua história, muito interessante. Agradecemos aí a sua presença. Presença também da companheira Eunice Caldas, Glenda, do Distrito 4670, no Rio Grande do Sul. Nosso companheiro Hélio Kopperman, do Rotary Clube Rio de Janeiro, Copacabana. Carlos Evaristo, já como quase um sócio honorário do nosso clube, do Rotary Clube Rio de Janeiro, Porto Maravilha. Norma Ferreira, com seu marido Donato Ferreira, e a filha, que está lá ao lado, também participando. Cláudio Cunha Vale, Andréa Góes, Carlos Monjardim, presidente da Associação de Moradores e Amigos de Ipanema, nosso companheiro Manuel Capão, o escritor Paulo Miller, também presente, Patrícia, Roberta Reinol, filha da palestrante, muito obrigado pela sua presença, seu depoimento, Roberta, foi muito interessante. Tivemos a presença também da Dulcineia Penélope, do Rotary Clube São José dos Campos Satélite, coordenadora do Raila Distrital. Maria Inês, nossa companheira sócia honorária, prestigiando a nossa reunião. Donato Ferreira, eu já falei, convidado da Norma. Nosso secretário executivo, Antônio Floripes. Companheiro Luiz Carlos Fávaro, governador indicado 22-23, do Rotary Clube Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, também presidente do SER 2020-2021. Nossa companheira Aline Soares, Ludmila Milito, nossa quase companheira, que está sempre prestigiando as nossas reuniões, Cláudia Drummond, que fez uma excelente conversa sobre a Sônia, dizendo a Sônia da terapia que ela teve que passar, e o nosso companheiro José Bal Correia. Eu queria encerrar só dizendo que a gente tem que ter força e fé. Deus está no comando. Eu acho que isso, a resiliência toda, etc., mas força e fé, Deus está no comando, a gente vai seguindo a vida, o mundo com vários problemas, mas a gente tem que seguir o mundo bola para frente, a gente tem que ser muito positivo. Então, você deu um exemplo de positividade, acho que muito interessante. Obrigado, boa noite a todos. Eu devolvo a palavra ao nosso presidente para o encerramento da reunião. Bom, meus companheiros, minhas companheiras, eu queria imensamente agradecer a presença de todos os rotarianos, rotarianas, convidados e convidadas, e dizer que realmente foi uma noite extremamente agradável, ouvindo um depoimento, da filha do rei, está lá o livrinho dela, vamos entrar, porque realmente é uma história interessante. Mas eu acho que o que mais foi interessante nessa noite é que, mais uma vez, a gente conseguiu o objetivo de, numa sala de Zoom, a gente conseguir, do outro da telinha, do lado da tela, a gente ver os olhos marejados de alguns companheiros, de algumas companheiras, ver um depoimento da nossa querida Norma com o Donato, está lá sentado o trio em família, numa quinta-feira à noite, podendo estar no Netflix, está aqui. E eu acho que é isso que é Rotary. Rotary é isso. Às vezes as pessoas não conhecem muito do Rotary, porque a vida inteira do Rotary era como era o Lions, aquele clube assim, bem fechado, todo mundo de terno e gravata, Cara, e não, o Rotary não é isso. O Rotary existe o companheirismo, e quando a gente está com algum problema, e quando um companheiro liga e dá uma voz de apoio, e dá uma mensagem de carinho, e quando você conhece pessoas que você confraterniza, e que você sabe que aonde, qualquer lugar do mundo, que você usa esse distintivozinho da nossa rodinha dentada, você sabe que ali, entre aspas, você tem um apoio. E o que a gente precisa hoje, nesse período de pandemia,
né, nesse período em que todos nós estamos ansiosos. Não há um cidadão hoje entre nós aqui que não tenha ansiedade. Se não por nós, talvez pela nossa cônjuge, pela nossa família, pelos nossos negócios, né, pelo sistema atual da gente não poder mais se encontrar, a gente, mesmo que já teve Covid, mesmo que você já teve a segunda vacinação, está tendo que se proteger. E eu resumo a uma palavra só. Eu acho que a fé é muito importante. Acreditar num ser superior, independente da religião, qualquer que seja ela, mas se você acredita num ser maior, né? E aí você tem Deus, você tem Alá, enfim, você tem um Messias, não importa, mas é essa energia que a Sônia, com muita propriedade, colocou. E quando a gente vê uma coisa que a gente tem que resgatar cada vez mais, uma coisa chamada família, e aí quando eu vejo o depoimento da Roberta Reynol, né, com a sua bebezinha ali, né, mamãe, mas ali, quando a gente também vê a Norma, o Donato e a nossa futura campeã olímpica, aí, o trio sentado, isso é um momento que deixa a gente do outro lado da tela extremamente satisfeito, que fala assim, vale a pena servir, vale a pena ser rotariano, vale a pena a gente trazer assuntos como esse, como um depoimento do nosso jornalista, como um depoimento da Glenda, enfim, de cada um que teve aqui. Eu só tenho uma coisa a falar para vocês, gratidão. E a gratidão é uma coisa que eu só desejo assim, que cada um, no dia de vocês hoje, que ao retorno às suas camas, ou às suas cozinhas, ou ainda quem está no trabalho, como o Capão, está lá no restaurante, que voltem com Deus, que voltem com segurança, principalmente nesse nosso Rio de Janeiro, nesse Brasil afora. Desejar, assim, uma noite muito agradável para vocês, que o bálsamo do Ser Maior desça sobre cada um de vocês e que leve cada vez mais a esperança, em que a gente pode acreditar no próximo, que a gente ainda tem gente do bem, com tudo que a gente vê numa televisão, que a gente liga na televisão, nesse crime bárbaro no Rio de Janeiro que atingiu todos nós, mas quando a gente acredita na família, quando a gente acredita num companheiro, numa companheira, é isso que nos dá força. Eu gostaria aqui, para finalizar a nossa noite de hoje, agradecer ao companheiro, nosso futuro governador Fávaro, pela presença. Eu estendo, em nome do Fávaro e da nossa querida companheira do Distrito 4.670, Glenda, um beijo no coração, e eu estendo a todos os rotarianos, em nome deles, o meu carinho, o meu agradecimento. E também eu gostaria de nominar aqui o Donato, a Cláudia Drummond e o Paulo Miller, estendo a todos os convidados dessa noite o meu muito obrigado pela presença, e ainda faço uma reverência aqui. Donato, participe mais. É importante que o cônjuge do rotariano e da rotariana venha para o clube, porque senão às vezes fica aquela coisa assim, aquele clube lá, coisa de chato, papo, só tem velhinho, blá, blá, blá. Não, não é isso não, a gente procura, legal. Então, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Essa casa passa a ser sua também, e eu espero que a sua família receba de todos nós aqui uma energia muito grande pelo que você está passando, pelo que você passou, e que, de alguma forma, se nós pudermos nos ajudar entre nós, pode contar com cada um de nós. Nesse momento... Obrigado, será um prazer. Bom, finalizo e dou por encerrada às 21 horas e 20 minutos a nossa reunião. Beijo grande para todos vocês e um bom Netflix, um bom jantar e um bom retorno aos seus lares, à sua cama. E olha, não toma muito Rivotril não, hein, Donato? Senão já viu. É só... Sônia, boa noite. Obrigado. Boa noite. Obrigado, Glenda. Parabéns, venha sempre do Sul com essa bochecha rosada linda, esses cabelos lindos que você tem. Vai ser um prazer te receber aqui com a gente. Ao Abol, meu decano, ao meu amigo Hélio Kaufmann, que no final do mês vai estar tomando posse aqui com a gente. Também tivemos a presença do Paulo Dantas. Paulo Dantas também Boa noite, pessoal. Obrigado, André. Obrigado, Dulcinéia. Boa noite. Tchau, gente. Tchau, Sônia. Parabéns. Tchau. Tem um beijo bem gostoso e um abraço bem gostoso em quem está em casa aí com você. Dá um abraço com força. Ô, Robert. Fala. Ô, Robert, é só para comunicar que o Vasco ganhou do Flamengo de 3-1. Graças a Deus!
Ô, Robert, Sônia, já queremos ler o Fala, seu Carlos. livro. E eu vou querer um autógrafo para trazer a sua energia aqui para dentro. Claro! Robert, fala. Quem quiser adquirir o livro A Filha do Rei, é só buscar no Instagram, @SôniaReynol, e lá no link da bio e pedir o livro que nós entregamos na sua casa, tá bom? Ah, legal. Bacana. Maravilha, Obrigada, Paulo. Parabéns, Paulo. Obrigado, Um Paulo. abraço para todos. Obrigada, gente. Mas quando voltar ao presencial, vamos fazer uma note autógrafa também presencial. Perfeito. Vamos lá. Gostei da ideia. E ó, daqui a 5, 6 meses, depois de estiver todo vacinado, vai passar um final de semana lá na tua pousada. Vamos reunir os amigos. A gente leva uma velejadora para dar aula para a gente de graça, de vela. Entendeu? Não é isso? Vamos curtir bastante. Falou. Beijo grande para vocês, gente. Tchau, gente. Obrigada. Valeu. Boa noite. Tchau. Ai,